Boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Eu aqui, professor Albino, com a nossa aula de Geografia. Sejam bem-vindos a esse momento intelectual, esse momento inteligível. Estamos aqui para botar as coisas para frente, botar as coisas para funcionar, apesar de todas as dificuldades, né? E nós já trabalhamos na aula passada com os biomas, né? Biomas terrestres, que são justamente aquela junção dos 5 elementos, né? Clima, relevo, vegetação, hidrografia, rios, solos, né? E já trabalhamos com o bioma da Caatinga, fazendo aqui digamos assim, um voo rasante sobre o que nós falamos, né? O bioma da Caatinga tem uma vegetação assim, raquítica, espinhenta, de galhos secos e tortuosos, né? Isso é o reflexo de um clima altamente quente e seco, se chove pouco, né? E que os rios são temporários, né? Não armazenam muita água, não passa assim o ano todo com água, né? Só tem vida a partir do momento que chove, que tem aquela quantidade de chuva ali do período chuvoso que ele se apresenta, né? Nós temos um relevo baixo, né? Um relevo que no passado já foi muito alto, né? Ele foi altamente intemperizado, ele foi altamente destruído, rebaixado, né? Tanto é que nós temos um relevo de depressão, que a depressão do sertão, pessoal, aquele pedregulho do sertão é justamente assim, um ambiente de relevo que está abaixo do nível do mar. Por exemplo, se você chegar em Sobral, Sobral tem 60, 80 metros aproximadamente de estar abaixo da linha do mar. Está aqui o Mar do Batoque, o Mar do Batoque está aqui Sobral, né? Quer dizer, por isso que é chamado relevo também de depressão, que é um relevo altamente desgastado, pedregoso, portanto, por ter um solo tão pedregoso, não desenvolve uma caatinga, uma vegetação tão exuberante que na Amazônia, não guarda tanta água embaixo do solo, né? Essa água não chega a ser absorvida pelo solo, porque o solo é muito pedregoso. O armazenar da água se dá pelo sistema de barragem e açudagem, né? Então tem toda essa dinâmica de solo pedregoso, de rio temporário, de relevo baixo, de clima quente e seco, que dá uma vegetação, digamos assim, meio que atrasada, meio que raquítica, tá ok? Mas não quer dizer que você tenha pobreza de biodiversidade, de espécie e tudo, é só como se apresenta, né? Já também debatemos sobre a floresta amazônica, que é justamente o quê? É justamente o oposto do que seria o bioma da Caatinga. É uma vegetação altamente exuberante, altamente assim, desenvolvida por demais, porque o clima é quente e úmido, né? Se chove muito no Amazonas, e se é muito quente, eu queria chamar a atenção, por que essa floresta se desenvolveu tanto? Porque toda a vegetação precisa de água e sol, e é só o que tem, a água e sol, né? Nessa região amazônica, né? Por conta de ter aquele rio temporário, não, que rio temporário, um rio altamente perene, um rio altamente permanente, que existe na região amazônica, né? Com todos aqueles seus afluentes, chega-se a 12% do que é a água potável do planeta, cerca isso aí, né? Então tem uma evaporação muito grande, entendeu? Uma riqueza numa bacia hidrográfica muito grande, uma grande quantidade de água, que faz com que esse solo fique umedecido, faz com que essa água se evapore, faz com que essa água volte para a superfície como forma de chuva, né? Temos aí mais ou menos 2.000 milímetros por ano, né? Necessário que se diga que o Ceará chega estourando 700 milímetros, né? Então nós temos muita chuva, né? Na Amazônia, que vai dar uma rica biodiversidade. Temos assim também o desenvolvimento econômico do agronegócio e da pecuária e também do extrativismo, né? Isso que a gente possa ver no Amazonas. E também os problemas ambientais, como a questão de desmatamento, queimada, mineração, perda da biodiversidade, extinção de animais, poluição dos rios por conta dos produtos químicos pesados, metais pesados que é usado na extração do ouro. Então todo esse conjunto, todo esse complexo que nós falamos, nós estamos falando da Amazônia. Dando continuidade aos biomas ou os domínios morfoclimáticos, nós temos o bioma do Cerrado. A ideia que a gente lembra de Cerrado aqui, pessoal, da vegetação do Cerrado, que os domínios morfoclimáticos ou biomas terrestres, ele é definido por uns 5 elementos, mas a cara, o corpo, assim, o showroom, a vidraça, certo? A exibição do que é um bioma é a sua vegetação, né? Então, o que lembra o Cerrado aqui? Qual é a vegetação do Cerrado que nós temos aqui na Aretama? Se vocês conhecem pé de araticum, pé
As árvores que tem por aqui nas nossas matas. Coaçu, açoita-cavalo, mangabeira, pé de angelim e principalmente o babatimão, vocês estão vendo, se deparando de frente justamente com as espécies que é do cerrado. Mas assim, o mais conhecido, do mais conhecido, é o nosso cajueiro, apesar de fazer parte da fruticultura tropical. Qual é o aspecto que a gente tem no cerrado? As árvores médias, com casca grossa e os galhos altamente retorcidos, que seria justamente uma vegetação diferente da Amazônia, que a Amazônia, por exemplo, uma das espécies da Amazônia é os babaçuais, que são os coqueirais, a título de comparação, certo? O açaí, o palmito, os babaçus são exemplos de mata atlântica, de floresta da vegetação da Amazonas, que dá mais ou menos as espécies dela. O que é que são as espécies da caatinga? Os cactos, o mandacaru, o xique-xique, entendeu? E principalmente o pé de sabiá. Onde é que a gente vê esses pés de sabiá? Fácil demais identificar, quando você vai para o Batoque, que você vê aquelas cercas verdes, naquele sítio chamado de Canamari. Ou se não, quando você vai para Fortaleza, nessas granjas que fica aí no Cajueiro do Ministro, também tem cercas verdes, que é justamente a espécie da caatinga que é chamada de sabiá. Se você passar agora, você faz uma observação e você percebe justamente que esses pés de sabiá estão floridos, mas quando chegar o mês de outubro, novembro, agosto, que as chuvas se escassam, eles ficam só os espinhos, tá ok? Porque aqui a vegetação da pinaretama é chamada de vegetação de tabuleiro, é a mistura da caatinga mais o cerrado. Então não esqueça, lembrou do cerrado, é o pé de cajueiro, que está lá com as cascas grossas, o pé de babatimão, o pé de angelim, o pé de araticum, tudo isso são cajueiro bravo. Tudo isso são exemplos de espécies que nós temos aqui, que são as espécies do cerrado, tá ok? E é uma vegetação arbustiva, conforme eu citei, né? Tem um clima quente e seco, com vegetações definidas, um inverno seco e um verão chuvoso, né? Também tem uma rica biodiversidade, né? A biodiversidade é justamente uma infinidade, uma variedade de animais e vegetais. Por que a gente fala de biodiversidade? Diversidade de vida, bio-vida, diversidade, diversas formas de vida, que a gente precisa dessas formas de vida, tanto para conservar um ambiente chuvoso, um ambiente ameno, um ambiente de temperatura que os seres humanos possam viver, e também um ambiente que a gente possa fazer nossas pesquisas, levar assim, os seus produtos, as seivas, os produtos, gorduras, enfim, todas as substâncias que a gente possa levar para fazer remédio, para fazer pesquisa dentro do contexto da medicina, tá ok? O sistema de relevo é chapada, né? Que são justamente umas formas de montanha em forma de mesa, né? Mesetas, né? Vamos dizer assim. Existem muitas chapadas no cerrado, chapadões, né? Isso aí faz com que tenha essa vegetação meio que exuberante, né? Os solos, tá ok? Os solos são os solos ácidos também são solos profundos, por isso que a vegetação é mais ou menos desenvolvida, né? Existem as nascentes das bacias hidrográficas, né? Como o nosso cerrado fica no Planalto Central, boa parte daqueles rios que desagam na região sul e sudeste, que desagam no Amazonas, nasce lá dessas chapadas, desse tipo de relevo em forma de mesa, né? E nós temos uma rica hidrografia, né? Os rios são perenes, os rios são permanentes e tudo, né? Nós temos aquela bacia do Paraguai, a bacia do Paraná, nós temos também, assim, o rio Araguaia, nós temos, assim, o Pantanal mato-grossense, que lembra muito aquela criação de boi, né? Inclusive, a coisa que mais ataca, né? Que mais, assim, chama a atenção para a agressão a esse tipo de bioma é a criação do gado, mas a questão do agronegócio. A pecuária extensiva, né, que se desmata, o cerrado, que é um bioma, me parece que seja o segundo mais degradado depois da Amazônia, né? E depois tem o bioma da Caatinga, que vem em seguida, né? Então, através do agronegócio, a produção de soja, que fica lá no Mato Grosso do Sul, Goiás, e também a criação desse gado, tá ok, galera? Então nós temos o bioma do cerrado e o bioma dos mares de morro, é aquele que fica na região sudeste, né? Na região sudeste do país, São Paulo,
Rio de Janeiro, aquela vegetação ali da Mata Atlântica, tá ok? O que desenvolve lá, basicamente, é a Mata Atlântica, que seria, no caso, os mares de morros. Mares de morros, não esqueçam, mares de morros são relevos colinosos que se apresentam dessa forma, só em forma de colina. O que eu chamo muita atenção é aquele pão de açúcar. Bote aí no Google o que seria um pão de açúcar. Nós chamamos também esse relevo de coxilhas, meias laranjas, entendeu? Que são relevos arredondados por conta que chove demais e tem a questão do intemperismo químico. O intemperismo químico ele vai quebrando por igual, degradando a rocha por igual, tornando assim um ambiente, digamos assim, espécie de colinas, tá ok? No Mares de Morro tem infinidade, são relevos baixos realmente, né? E assim, infinidade de terras desses montes, é como se fosse assim, esses nossos morros que tem aqui no Batoque, Baldino, Caponga, com altitude de 10, 15, 20 metros e tudo, seria no caso que nós chamamos de Mares de Morro, que está basicamente localizado em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas, norte do Paraná, entendeu? Tem uma vegetação arbórea, que é a vegetação da Mata Atlântica, ela é muito semelhante à vegetação, inclusive as espécies se confundem com a vegetação amazônica, né? Que é a mais degradada por conta de muitas cidades existirem lá, né? Nós temos o intemperismo químico, que é justamente a quebra da rocha pelo processo químico. Esse intemperismo químico, pessoal, só lembrando, ele é diferente do intemperismo físico. O intemperismo químico é como se você pegasse um pedaço de ferro e você fosse vendo ele enferrujar e se esfarelando. Quando essa rocha vai se esfarelando, ela vai conseguindo essa moldura aqui. Já no intemperismo físico, que acontece dentro aqui do nosso sertão nordestino, esse processo não vai esfarinhando a rocha, ele vai quebrando a rocha. Então, se ela pudesse quebrar a rocha, antigamente era assim, a rocha fica mais ou menos assim. Aí já faz assim um certo desconfeito, uma espécie de fora de forma, não uma forma tão perfeita, uma coisa assim meio que mal feita. Por quê? Porque foi um bloco de rocha que quebrou ali por conta da alta e da baixa de temperatura que ora acontece na região Nordeste. De dia está muito quente, de noite está muito frio. Então a rocha se quebra em blocos. Aqui em intemperismo químico, como chove muito o tempo todo em São Paulo, Rio, ele vai sendo quebrado devagarzinho, se esfarinhando, formando essas molduras colinosas, né? Tem uma alta densidade demográfica, porque São Paulo, Rio de Janeiro, todas aquelas cidades do interior Paraná e tudo, são cidades grandíssimas, são cidades abismais e tudo, faz com que tenha uma degradação muito grande, inclusive é um dos biomas também bem atacado pelo homem, juntamente com o cerrado, juntamente com a caatinga, mas ele está no número 1, né? Ele se destaca demais, a Mata Atlântica, por conta da invasão do homem ter vindo com mais força a ocupar esses espaços, tá ok? Solo rico em matéria orgânica e relevo mamenolares ondulados que nós estamos mostrando para vocês aí nesse exato momento, tá ok? As araucárias é justamente aquela vegetação de pinheiros que existe lá no Paraná, já Santa Catarina, por ali, entendeu? Aí você tem uma vegetação arbórea, que é os pinheiros, né? Lembra aí dos pinheiros do Natal que a gente tem, né? Um clima subtropical, que é um clima mais frio, né? Um clima que tende até a nevar, né? Os rios são perenes, não secam, como os rios do sertão nordestino, né? Tem uma chuva bem distribuída, ou seja, chove o ano todo, né? A presença do intemperismo químico. Tem o agronegócio mais a pecuária, a criação do gado, né? E o extrativismo vegetal, sobretudo a madeira, para fazer justamente móveis, que é chamada madeira de lei. Então, coloque aí no Google o que seria Mata das Araucárias e o estado, que você vai perceber mais ou menos como seria essa espécie desse bioma. Tá ok, galera? E aqui nós temos os campos do sul, né? Aquela vegetação dos campos do sul, que nós chamamos de pradarias, ou os pampas, né? Toda a região sul é uma campinarana grande, mas muito grande. Assim, só capim. Por isso, se a gente consultar um pouco a história, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que houve a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, que era justamente os estancieiros, e estancieiro é a mesma coisa que fazendeiro aqui, através dos seus gaúchos,
Gaúcho lá é o vaqueiro aqui, só muda de nome. Fazendeiro aqui, estancieiro no sul. Gaúcho aqui, gaúcho lá, vaqueiro aqui, entendeu? Então eles fizeram a revolução para o aumento do preço da carne de charque, que a carne foi primeiro produzida aqui, depois foi levada para o Rio Grande do Sul. E lá já está dizendo assim, como tem uma campinarana muito grande, as pastagens para o gado seria muito grande, tanto é que na região sul o desenvolvimento do ciclo do gado foi muito grande, né? Por isso que teve assim uma revolução farroupilha e o pessoal estava lutando pelo um melhor preço da carne do charque para ser exportado para a Europa, fazendo a correlação entre as condições ambientais e justamente a economia e a história desse povo, né? É um clima subtropical, que é o clima mais frio que nós temos aqui no Brasil, que é um clima que já atende é aquela ponta do Brasil que já está próximo da Antártica, que já está próximo do Polo Sul, entendeu? Que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, que é justamente onde o Sol não tem essa influência grande, né? Chuvas regulares, ou seja, chove o ano todo, né? Com a presença de geada, granizo e às vezes até neve, né? Intemperismo químico, porque tem a presença da água, com solos profundos, por isso que se planta muito lá, se tem muito, principalmente nas serras, tem a questão da plantação da uva, da maçã, etc, etc. E a criação da pecuária, que seria, no caso, a pecuária extensiva. As pradarias, você lembra os campos que existem na região sul. Então, recapitulando, bioma amazônico, norte do Brasil. Bioma da Caatinga, nordeste do Brasil. Bioma do Cerrado, Mato Grosso do Sul, Goiás, centro-oeste do país. Bioma dos mares de morro, São Paulo, Rio de Janeiro, região sudeste do país, envolvendo ali a Mata Atlântica. Bioma das Araucárias, Paraná, Santa Catarina, que é justamente aquela vegetação de pinheiros e também de eucaliptos e tudo. E os pampas, que são os campos, que estão chamando de pampas, chamado de pradarias, que predominam na região sul. Claro, se estende também para o Paraguai e o Uruguai, tanto é que esse pessoal tem um potencial muito grande de produção de carne, lã, linguiça, defumada, etc, etc, etc. Tá ok? Bom, isso aqui foi o nosso recado. Espero que vocês tenham tido um bom proveito, tá ok? E na próxima, nós teremos em outras oportunidades, teremos mais e mais argumentos sobre nossas aulas vindouras, mas não se esqueça que isso aí é bem caível no Enem, tá ok, pessoal? Boa tarde, fique com Deus e em paz.